Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 22 de setembro. A família Capuchinha celebra hoje Santo Inácio de Santiago. Ele viveu de 1686 a 1770. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus percorria pelas aldeias e vilas, pregando e anunciando a boa nova do reino. Iam com ele os seus 12 discípulos, e também algumas mulheres. Maria, que era chamada de Madalena, da qual Jesus havia expulsado 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e muitas outras mulheres, que apoiavam Jesus e seus discípulos com suas posses. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje Lucas nos convida a percorrermos pelas aldeias e vilas acompanhando Jesus. Porque aqui ele nos apresenta um resumo de um itinerário missionário realizado por Jesus, os 12 discípulos e algumas mulheres que apoiavam economicamente as ações de Jesus. Para Lucas é muito importante ressaltar a participação das mulheres, porque não era muito comum as mulheres andarem atrás dos mestres. Mas o mestre Jesus de Nazaré, para ele há um espaço, há um lugar, para que as mulheres também possam realizar a sua missão. Por isso Lucas procura ressaltar aqui para nós a participação dessas mulheres que também andavam atrás de Jesus porque haviam recebido dele a libertação. Haviam sido curadas de seus males e, como gratidão, elas também se colocam no segmento de Jesus de Nazaré, inclusive apoiando economicamente as ações salvíficas do grande missionário do Senhor. A missão não é propriedade somente de uma pessoa. A missão não é propriedade somente de uma nata e de uma casta de cristãos, mas a missão é realizada em multirão, porque a missão está mais do que uma ação isolada, mas é feita em multirão. A vida é missão. E a vida é missão a partir do momento em que nós tomemos consciência de que Jesus de Nazaré nos libertou, Jesus de Nazaré nos curou, que ele nos convocou e que ele também nos enviou. Corações ardentes, pés a caminho. Por isso, hoje o evangelista nos apresenta este resumo do itinerário missionário de Jesus de Nazaré. Ele sai pelas vilas e aldeias, pregando e anunciando a boa nova do reino. E leva consigo os seus 12 discípulos, para que eles pudessem também ser preparados, ser formados, a partir do coração de Jesus, a partir do exemplo de Jesus de Nazaré, porque eles teriam que ser os continuadores desta missão. Por isso é muito importante, então, que o discípulo permaneça do lado de Jesus, que o discípulo ouça as palavras de Jesus, sinta os cansaços de Jesus e também as preocupações dele, porque Jesus os enviaria para continuar a missão. E é interessante nós notarmos aqui, o evangelista coloca algumas mulheres em evidência. E ele coloca, por exemplo, Maria, a chamada Madalena, aquela da qual Jesus havia expulsado 7 demônios. Isso significa, numa linguagem simbólica, tal gravidade da doença e da enfermidade de Maria Madalena, de que essa enfermidade era muito grave, e que Jesus libertou, Jesus a curou. E assim, agraciada e também agradecida, ela também se coloca como missionária atrás de Jesus. Depois ele fala também de Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, uma mulher da nobreza, que também ela, reconhecendo o senhorio de Jesus, também ela, reconhecendo a graça que ela recebeu de Jesus, ela também se coloca no segmento dele, inclusive ajudando-os economicamente. E depois fala de Susana e outras mulheres que não têm nome, mas cuja ação delas também tem toda uma importância para dizer que o Mestre Jesus, na arte da evangelização,
não é feita somente por homens, mas também pelas mulheres. Aqui está hoje um resumo do itinerário missionário de Jesus, onde ele vai anunciar a boa nova do reino, porque foi para isso que ele veio. Ele veio para anunciar a boa nova do reino. E nós não podemos nos esquecer daquela profecia de Simeão que diz: esse menino será motivo de queda para alguns e de reerguimento para outros. Porque às vezes os discípulos encontrarão oposição. Encontrarão oposição principalmente quando eles tiverem que trilhar na contramão dos desejos ideológicos, na contramão da história. O nosso Supremo Tribunal Federal, que nós respeitamos muito, valorizamos, mas hoje está em questão lá o aborto, a permissão do aborto em nosso Brasil. De tal modo que todos os cristãos teremos nós também que tomarmos a nossa posição. Não poderemos ficar em cima do muro. Aqui cada cristão, independente da sua igreja, será convidado a tomar a sua opção, a fazer a sua escolha. Trilhar a contramão da história ou permanecer conivente com o assassinato de inocentes. Percorrer a contramão da história com todas as consequências ou selar a incompetência da nossa fé e do nosso evangelho perante as leis humanas. Novamente, os cristãos, como aconteceu em muitas outras épocas passadas e acontecerá também em muitas outras futuras, somos convocados a tomarmos o nosso partido, a tomarmos a nossa decisão. E de qualquer governante que chegar na face da terra, sempre teremos boas coisas, mas também coisas ruins. Sempre teremos ideias e posições que iremos apoiar, mas também teremos opções políticas tomadas que nós vamos discordar. E para isso, nós precisamos também ser uma palavra. Nós não somos a palavra, mas queremos ser uma palavra. Uma palavra que reflete, medita e respeita a vida desde o momento da concepção até o término dela. Porque aqui está o santuário da vida, o santuário da existência, uma pessoa amada e querida. Porque para nós não existe uma criança que é acidente de percurso, mas todas são queridas, todas são amadas e todas precisam ser respeitadas em suas dignidades. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, novamente é colocada para nós, como ocorreu muitas vezes no passado e ocorrerá em outras situações no futuro, onde nós cristãos teremos que tomar a nossa posição, principalmente a posição que a nossa igreja defende, que a nossa fé defende. E para isso, nós teremos que trilhar os caminhos contrários às ideias e às ideologias e às forças políticas. Logo mais às 7 horas da manhã, eu estarei celebrando aqui na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Carneirinho João Monlevade, e às 18h30 teremos a coroinha do Sagrado Coração de Jesus, rezando com o Padre Pio, e às 19 horas mais uma palestra sobre o nosso irmão São Pio de Pietrelcina. E no sábado, dia 23, às 6h30 da tarde, a coroinha do Sagrado Coração de Jesus será na Igreja Sagrado Coração de Jesus, e às 19 horas teremos a Santa Missa festiva de São Pio de Pietrelcina e, como vocês conhecem, São Padre Pio. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santo Inácio de Santiago, rogai por nós. Paz e bem.